Estamos começando mais um programa Câmara Entrevista. Eu gostaria de agradecer a audiência de todos que têm acompanhado os nossos programas e, principalmente, a cada pessoa que senta aqui para a gente bater um papo, contar o que está acontecendo na cidade de Lins. E é por isso que hoje nós temos um programa muito especial para o Dia do Professor, que será comemorado amanhã, dia 15 de outubro. Nós convidamos a diretora do Centro de Educação Popular, Paulo Freire, a Kátia, que está aqui comigo, representando todos os professores da rede de Lins e também todos de toda a região, que é uma profissão muito importante. Kátia, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente estava até conversando que é uma semana movimentada, né? Semana do Dia das Crianças, Semana do Dia do Professor, mas é importante a gente falar sobre essa profissão, que assim como a sua, transforma a vida das pessoas. Comece contando quem é a Kátia. Oi, Patrícia, obrigada pelo convite, né? É um prazer imenso falar em nome dos professores da rede de Lins, porque eu, antes de ser diretora, eu fui professora, aliás, eu sou ainda educadora, mas estive na sala de aula por 13 anos, passei por diversos municípios, inclusive Lins, e há 3 anos trabalho como diretora do CEP Paulo Freire. Quando eu assumi a direção aqui em Lins, eu já assumi nessa escola e fiquei completamente apaixonada pela modalidade do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Ainda que eu tenha passado por todas as modalidades, mas eu gosto muito do fundamental e da educação de jovens e adultos, que é onde eu atuo hoje aqui em Lins. O CEP Paulo Freire fica em que bairro da cidade? É no bairro Bom Viver, né? É uma escola, é o Centro de Educação Popular Municipal Paulo Freire. Tem ensino fundamental do 1º ao 5º ano, período da manhã e da tarde, e a modalidade de educação de jovens e adultos à noite. E a gente gostaria de falar um pouco sobre o EJA, né? Como funciona esse projeto lá no Paulo Freire? Isso mesmo. Patrícia, a EJA não é nenhum projeto. A EJA é uma modalidade de ensino mesmo, institucionalizada, regulamentada por lei. Então, todos os municípios ofertam, quando tem aluno, né? Quando tem aluno, oferta essa modalidade, assim como tem para creche, para pré-escola, para o ensino fundamental, também temos a educação de jovens e adultos, que atende o público aí de 15 até nós temos alunos com mais de 80 anos. Que frequenta a EJA hoje aqui em Lins. Tanto que a legislação atual já está até mudando a nomenclatura, né? Porque hoje se fala educação de jovens e adultos, mas a quantidade de idosos é tamanha que hoje já se fala em educação de jovens, adultos e idosos. Sim. Porque eles estão aí, além de trabalhar o dia inteiro, cuidar da família, ainda se esforçam para ir à noite e aprender a ler e escrever. E nesse processo de aprendizagem, como que você define? Você percebe que tem um tempo, tem uns que aprendem mais rápido, tem um tempo de conclusão ou não? É o tempo do desenvolvimento do aluno? É o tempo do desenvolvimento do aluno. Nós temos alunos que conseguem passar pelo processo de alfabetização aí em meses e já outros alunos levam anos, assim como as crianças, né? Então, é o processo de desenvolvimento humano que é individual. Cada um tem o seu, assim como as crianças, o adulto e o idoso também tem o dele. Então, é claro que, legalmente falando, assim como o fundamental tem o 1º ao 5º ano, a educação de jovens e adultos e idosos tem os termos, que são 4 termos hoje, e Lins está sendo pioneiro em mudar essa nomenclatura para 5 termos, 6 termos, para poder dinamizar o processo de alfabetização. Permitir que esses alunos tenham mais tempo para ser alfabetizados. Mas hoje, no estado de São Paulo, o que predomina são 4 termos. Então, nesses 4 termos, que é por semestre, o aluno tem aí meses para ser alfabetizado. Mas, se não for alfabetizado nesses 4 termos, o aluno permanece na escola até que esse período se conclua e ele possa prosseguir nos estudos. Nós temos alunos hoje que terminam os estudos e querem voltar para nós para poder melhorar, aprender um pouquinho mais, mas que quer prosseguir para poder fazer faculdade, melhorar a carreira, né, no trabalho, porque algumas empresas exigem
Sim. que eles avancem nos estudos. Então, alguns alunos terminam os termos, mas voltam para nós querendo melhorar essa aprendizagem. E essa alteração feita no município de Lins, que é uma inovação, ela já foi implantada? Como ela aconteceu? Está sendo implantada. Foi um estudo feito aí pelas supervisoras, pelas equipes anteriores, né, de educação de jovens e adultos. Algumas professoras que iniciaram essa discussão, a Patrícia Crema Violato, Denise Rocha Pereira, que é supervisora, eles iniciaram essa discussão junto com outros supervisores, né, e isso vai ser implantado devagar, né, porque tem toda uma legislação estadual e federal que a gente precisa acompanhar, mas que, pelo município ter autonomia administrativa, consegue fazer esse trabalho aqui no município. E conta pra gente uma história desses tantos que passam por ali. Eu imagino que são histórias que emocionam. É emocionante. Patrícia, assim, eu falo que a EJA nós temos personagens, né? Nós temos histórias, assim, maravilhosas, encantadoras, de alunos que saem lá da terra deles. Nós temos o seu José Pedro. José Pedro é uma figura que ele pode ver você 1000 vezes, que ele vai perguntar como é que você tá, como é que tá a sua família, como é que está sua mãe, como é que está o seu pai, vai perguntando um por um. Seu José Pedro é um senhor, um idoso que veio de Pernambuco e está conosco há anos, né? Então, quando eu cheguei há 3 anos, ele já estava, né? E ele tem esse carinho, esse afeto com quem ele vê, de perguntar da saúde de todo mundo da sua família. Sabe? Então, assim, eu falo que ele é uma figura já. Nós temos personagem. Nós temos o seu José Pedro, nós temos o seu José Alves, né, que você olha, você fala que paz que ele transmite. E aí você começa a conversar, é aquele homem imponente, né, aquele vozeirão, e conta histórias de quando ele era criança, lá atrás, de como sofreu com corte de cana, né, alunos que passaram pela colheita do café, né, senhoras que foram impedidas de estudar pelo pai ou pelo marido e que hoje desafiam para poder terminar os estudos, estar lá com a gente, né? Então, assim, são muitas histórias emocionantes, né? E esse processo, quando eles começam a ler? É encantador, assim, só ouvindo as professoras mesmo, né? Nós temos lá no Paulo Freire a professora Fabiana Vita e a Patrícia Violato, que estão lá na escola mesmo, Paulo Freire, no Bom Viver. Mas nós temos também a professora Angelita, lá no bairro, lá da escola do João Alves, né? Tá com uma turma grande de 18 alunos que também tem as suas figuras, né? Que tem alunos já alfabetizados, eu falo que é uma sala multisseriada. Tem alunos já alfabetizados e tem alunos ainda no processo de alfabetização, né? Lá na escola Bini, nós temos a professora Adriana Vargas, que lá também tem um personagem maravilhoso também, o seu Nelson Débia, que também está há anos com a gente na EJA e vai embora, mas volta e vai, roda o mundo com a sua bicicleta e volta para a escola, não abandona. E nós temos a Santa Terezinha, lá na Escola Estadual Padre Otacílio, com a professora Mislaine. Todas salas multisseriadas, que trabalham com alunos que já sabem ler e escrever, então produz texto, né, avança. E nós temos alunos que começam do zero para ser alfabetizado. Então o EJA, ele tem lá o seu polo no Paulo Freire. Isso. E tem 3 salas descentralizadas, é isso? São salas em cada ponta da cidade, que é para fazer com que a escola vá até a comunidade, né? Para facilitar para eles. Justamente por causa dessa questão que é diferente das crianças, que os pais levam à escoa, os idosos vão por conta. Né? Então, trabalho o dia inteiro, então a escola, para ficar perto deles, o município descentralizou essas salas para que eles possam ir. Diferente de alguns municípios, onde tem a escola e os alunos vão. Lins, mais uma vez, né, proporciona isso, que de facilita, levar, né, salas. De conseguir a pé, às vezes, isso. É perto de casa. Isso, a logística do transporte. Sim, então vale a gente destacar que o EJA está disponível para quem quiser participar. A qualquer momento do ano, assim, deu vontade de estudar, sentiu no coração que quer estudar, que quer aprender, procure, aí para se matricular precisa procurar lá no bairro Bom Viver, o polo, né, para estudar.
mas a qualquer tempo as matrículas estão abertas. Aliás, nós precisamos, né, porque até alguns anos atrás eram muitas salas na cidade, né? Chegaram a me falar, as supervisoras anteriores, pessoas que já passaram pela EJA em anos anteriores, disseram aí que o município chegou a ter 20 salas externas, né? E hoje nós estamos com 5. Eu acredito que o processo da pandemia também deu uma parada, né? Dificultou esse processo, a gente vem nessa volta. Porque foi a população mais atingida, né, Sim. Patrícia? Os idosos foram os que mais sofreram. Nós perdemos alunos muito, muito queridos, né? Alunos que perderam familiares, filhos, Sim. esposas. Então, eles sentiram muito a pandemia e realmente, quase uma sala de aula nós perdemos aí durante a pandemia. E nós ainda temos alunos com muito medo de voltar. Eles ficaram bem assustados. Mas eles estão voltando. Sim. Devagarinho eles estão voltando e as turmas estão se formando novamente. Então, por favor, reforce o convite para a população que o EJA está aí para atender vocês. Claro. Né? Comunidade, a educação de jovens e adultos está aberta para a população, para quem quiser estudar e concluir os seus estudos do 1º ao 5º ano. Do 6º ano em diante já é o CEJA, né, nas escolas estaduais, mas o município oferece. Então, quem quiser voltar a estudar, procure a escola Paulo Freire, lá na rua Luiz Jefferson Monteiro da Silva, número 181, no bairro Bom Viver. O nosso telefone é 3532-7139. Nós funcionamos das 7 da manhã até as 8 horas da noite, que é onde a secretaria está aberta. Mas as aulas funcionam das 7 às 22 horas, de segunda a sexta-feira. As vagas estão abertas o tempo todo. Então, se você que está nos ouvindo sente o desejo de voltar para a sala de aula, eu acredito que não só pelos conteúdos, mas também por socializar, por fazer amigos, né? Isso. Oferece merenda? Oferece merenda, transporte. Então, tem a merenda à disposição, o transporte, tudo preparado para receber você que quer voltar a estudar. E agora nós vamos falar dessa data tão importante, que é comemorada amanhã. Eu acho que, como nunca, nós devemos valorizar e falar, sim, dessa profissão, que é o professor, que tem aí se reinventado, né? Tem. Eu que sou mãe, acompanhei em casa o esforço durante a pandemia dos professores para continuar ensinando, com internet, com tanta... Foi tão difícil. Profunda admiração pelos professores, sobretudo por essa nova geração. Sim. Que veio aí tendo que se criar estratégias para poder dinamizar suas aulas, sim, segurar alunos, né? Não que nós vamos perder o giz e lousa, eu acredito que isso não vai acabar, mas criar novas estratégias, porque essa geração de crianças que vem chegando cada vez mais antenada, mais dominando as tecnologias, o professor precisa acompanhar. Né? E essa geração de professor aí que mal sabia mexer com tecnologia, hoje cria aulas maravilhosas. Eu percebo que nessa grade de tantas profissões, o professor ele é um profissional por amor. Porque às vezes se ele for olhar outros fatores, ele desanima. Então, tem que ter muito amor. Sim. Tem que ter muito amor pelo que faz, porque é uma profissão baseada no afeto, na relação professor-aluno. Uma das coisas que ficaram muito prejudicadas é a questão afetiva, né, das crianças. A gente percebe que com o retorno, as crianças voltaram com muita dificuldade de interação. E o professor que estimula a relação aluno-aluno, professor-aluno, as aulas fluem melhor. Então, é o afeto. Não é só o trabalhar por amor, é o ser amor. Sim. Eu acredito que a educação é a única forma, é a única de verdade, é a única forma que nós temos de fazer um pouco pelo outro, né? De olhar para o outro. Porque é uma profissão que a gente está em contato direto, sim, com as crianças, com as famílias, né? E a gente vê tanta coisa ruim. Uma coisa que eu falo muito dos meus alunos é o ser diferente, o fazer a diferença aí. Na sociedade, na comunidade. E o professor tem essa oportunidade de fazer isso com as crianças todos os dias. Sim. Né, Patrícia? A gente escuta cada história de criança,
né? É emocionante porque a gente consegue fazer a diferença na vida daquela criança e aquilo reverbera. Sim. Porque muda a criança, muda a família muda a comunidade e a gente consegue fazer uma sociedade melhor. Então, eu acredito muito na educação. É o que me move, sempre moveu. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para seus colegas de trabalho. Os parabéns aos meus amigos, companheiros, parceiros daqui de Lins, que muito trabalham pelo seu melhor, né? Professores maravilhosos, professores PEB 1, professores PEB 2, não podemos esquecer daqueles dos de arte, dos de inglês, dos de informática, educação física, professores assim que se desdobram e professores que realizam trabalhos incríveis nessa rede, desde a creche até o EJA, né, trabalhos incríveis, e então parabéns para vocês que muito fazem para dar o melhor para as nossas crianças e para os adultos. Obrigada. Muito obrigada por sua presença. E este foi o nosso programa Câmara Entrevista, e especial pelo Dia do Professor. A todos vocês, professores, parabéns, continuem nessa missão, que Deus os abençoe com saúde e continue aí empenhados, fazendo a diferença na educação de Lins. Obrigada por sua audiência, continue nos acompanhando nos nossos canais do Facebook, do Instagram, do YouTube e também no canal 26 da TV a cabo Linsat. Feliz Dia do Professor! Até a próxima!